Quando nós fomos convidados pelo pastor para estar aqui repartindo um pouco da palavra de Deus aqui com os nossos irmãos, e quando nós estávamos olhando esse tema aqui, e quando nós também sabíamos que hoje era a Santa Ceia do Senhor, e eu estava vendo aqui, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E eu fiquei lendo e relendo, porque esse versículo 10, ele quase que é aquela preparação para entrar na grande palavra de Efésios 6, que todos nós gostamos de ouvir, que é sobre a armadura de Deus. Só que não poderia ter um versículo melhor de preparação para você se revestir de toda a armadura de Deus. Para que você possa se revestir de toda a armadura de Deus, você tem que estar fortalecido no Senhor Jesus. E eu estava olhando isso, e eu estava vendo o cuidado do apóstolo Paulo, e ele, até mesmo no verbo, né? Esse verbo está no passivo do imperativo presente. Fortalecei-vos. Fortalecei-vos no Senhor. Ele indica que é uma ação constante, ininterrupta, que atravessa o advento do tempo, que não pode ser parada. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos, não pare de fazer isso, não cesse de fazer isso, se fortaleça no Senhor, renove a sua fortaleza no Senhor, alimente-se no Senhor continuamente, não cesse de se alimentar no Senhor. Faça isso durante todo o tempo, fortaleça-se no Senhor, renove as suas forças no Senhor, alimente-se no Senhor, encha-se no Senhor, renove-se no Senhor, fortaleça-se no Senhor. Que logo depois ele diz, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que você possa resistir ao diabo. E aí, antes disso ele diz, no demais pode ser entendido também como, finalmente, como, enfim. Finalmente, irmãos. E ele diz, irmãos meus. E irmãos meus aqui, você pode substituir por igreja do Senhor. E ele está dizendo, no demais, irmãos meus. Eu estou ficando, aqui é melhor, né? Ali é melhor. E ele está dizendo, irmãos meus, igreja do Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. E na força do seu poder. Na força do seu poder. Na força do seu poder. E aí a gente fala assim, quão grande é o Senhor, né? Cantou isso, né, Júnior? Quão grande é o Senhor. O Senhor é tão grande, né? Grande é o Senhor. Quão grande é o Senhor. Até que ponto o nosso Senhor é grande? Ele é grande para que nós venhamos a militar contra as forças da carne? São contra essas forças que o nosso Senhor é grande? São contra essas forças que nós necessitamos da força do Senhor? Claro que não! Porque se fosse contra as forças da carne, bastaria para mim e para você que nós nos fortalecêssemos na carne. Bastaria para mim e para você que nós malhássemos, que nós, começássemos a ter uma alimentação diferenciada, lutássemos MMA, começássemos a nos fortalecer como homens e mulheres para estarmos aptos a lutar. Não. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra os principados e as potestades que habitam as regiões celestiais.
A nossa luta é contra esse tipo de adversário. E contra esse tipo de adversário, nós temos que estar fortalecidos na força e no poder do Senhor Jesus. Na palavra de Deus, em 2 Coríntios 10:4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas do inimigo. Essas são as armas que nós temos que estar de posse, porque somente com essas armas nós vamos destruir as fortalezas do inimigo. Você não luta contra a carne nem contra o sangue. Se você não estiver revestido da armadura de Deus, e Paulo observou isso quando estava na prisão, observando a troca de guarda, observando toda a postura do soldado romano, observando toda a sua indumentária, todo o seu trajeto, toda a sua postura militar, e ele observava todo o seu caminhar, o seu andar, e ele observava todas as funções da sua armadura, e então o Espírito de Deus foi revelando a ele, e fazendo uma analogia, para que todos nós pudéssemos entender a necessidade de nós estarmos revestidos com aquele tipo de armadura espiritual, para que pudéssemos sim enfrentarmos as artimanhas das trevas. E aí nós olhamos para isso, e se fortalecer no Senhor, nós precisamos, antes de qualquer coisa, termos as armas espirituais ao nosso alcance. Termos todas as armas espirituais ao nosso alcance. Você só vai conseguir as armas espirituais ao teu alcance a partir do momento em que você queimar incenso. E como agora eu gosto de dizer, quando você fizer um BO. Sabe o que é um BO, Júnior? É aquilo que você vai fazer na delegacia, né? Um boletim de ocorrência? Bíblia mais oração. Esse é o BO que a gente tem que fazer, é o BO do crente. Bíblia e oração. É isso que tem faltado para muitos de nós. Bíblia e oração. Bíblia e oração. Existem muitas pessoas hoje que têm a Bíblia aqui, mas que está faltando a chama dentro do coração. Existem muitas pessoas hoje que conhecem os textos bíblicos, citam, jogam lá nas redes sociais, mas essa chama não está chegando até aqui. Ela fica na intelectualidade, mas ela não desce para o coração. Ela fica na mente, mas ela não chega até o coração. Ela não chega até o coração. Ela não está adentrando na alma. Ela está simplesmente como um outro livro qualquer, em que você lê e acha algumas frases bonitas, e acha algumas coisas bacanas. Nós precisamos adentrar dentro de um quarto, aonde nós vamos chegar até a intimidade do Senhor. Eu estava lendo a história de um grande homem de Deus na África do Sul. Pastor Valmir Cohen estava contando, já tem um tempo. Ele estava 12 anos na África do Sul, sem nenhum sucesso no seu ministério. Resultados pífios, reuniões sem graça, faltando conversões, faltando mover de Deus, faltando poder de Deus. E ele já estava pensando, pastor, em voltar, porque as coisas não estavam acontecendo. E um belo dia entra uma mulher naquela igreja e diz assim: eu caminhei 3 dias até aqui, porque a minha filha, ela está amarrada com fios e arames em um tronco no centro da minha casa, endemoniada, cheio de espíritos, de demônios, e eu não posso soltá-la porque ela quer se cortar e se matar. E eu não sei mais o que fazer, já fomos a vários feiticeiros e ninguém consegue libertar. E falaram que aqui tem um Deus que liberta qualquer pessoa
que é um Deus todo-poderoso. Aqui tem um Deus todo-poderoso. E ele disse, aqui tem um Deus todo-poderoso. E ele falou que quando ele respondeu isso, imediatamente veio um frio na sua espinha, de cima a baixo. E ele disse, meu Deus, e se essa mulher não for liberta aqui? Ele disse, pode trazer. Não, não tem como trazer, então nós vamos lá. Pode trazer? Não, vamos trazer então. E trouxeram aquela mulher amarrada até aquela igreja. E ele ficou em pânico quando trouxeram aquela mulher. E ele não tinha pecados ocultos. Ele não estava tendo uma vida suja ou uma vida indigna. Ele só estava tendo uma vida sem graça. Ou melhor, talvez sem a graça de Deus. Ele estava tendo uma vida que talvez não dignificasse o nome do Senhor como deveria ser. E trouxeram aquela mulher. E ele, com temor e com tremor, ele orou e pediu e insistiu e rogou e chorou e pediu de novo e rogou e insistiu, e o demônio não saiu daquela mulher. E o demônio não saiu daquela mulher. E a mãe daquela mulher foi embora e levou aquela jovem entristecida, de cabeça baixa, e ele voltou para sua casa completamente arrasado. E ele disse, eu vou me embora daqui, porque o meu ministério não tem mais sentido. Eu fui derrotado aqui. Eu fui desmoralizado. Eu não tenho mais condições de prosseguir. Eu vou embora. E ele se sentia tão mal. E na madrugada, ele foi visitado pelo Espírito de Deus, que disse a ele, você só precisa se derramar na minha presença. Você só precisa se derramar na minha presença. Você só precisa se derramar na minha presença. E aquele homem se levantou e orou e começou a buscar a face do Senhor e a apregoar perdão na igreja. E buscou os obreiros e começaram a orar e a apregoar perdão na igreja. E começaram a orar e a apregoar perdão na igreja. E a orar e a buscar o perdão na igreja. E a igreja começou a se derramar na presença do Senhor. E todos começaram a orar e a apregoar perdão na igreja. E começou a invadir um Espírito Santo na igreja e a derramar uma unção de perdão e a invadir aquele lugar, e Deus foi derramando e multiplicando. E a primeira coisa que ele fez depois disso foi ir até a casa daquela mulher e orar pelaquela jovem, e aquela jovem foi liberta para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aquela jovem foi completamente liberta. Esta igreja hoje é uma igreja de 12 mil membros e tem 3 reuniões por dia, aonde se derramam na presença do Senhor. O que está faltando hoje é que nós venhamos a nos derramar mais na presença do Senhor. Vivemos dias maus, vivemos dias difíceis, vivemos em uma sociedade hedônica, egoísta, má. Eu li essa semana que um casal de homossexuais, 2 homens, deu entrada em um pedido com um advogado transexual. Um desses homens fez uma inseminação artificial em uma mulher. Esta mulher engravidou desta inseminação artificial. Esta criança vai nascer. Eles querem, esses 2 homens, entrar com o pedido de adoção, entre aspas. Eles não querem a adoção. Eles querem registrar esta criança com o nome do genitor
um dos homens, do genitor pai, um dos homens. E no caso da que seria a mãe, o outro homem. Não querem que conste na certidão de nascimento o nome da mãe. Querem que conste na certidão de nascimento o nome dos dois homens. E querem fazer disso, querem criar, se conseguirem, uma jurisprudência para criarem famílias oficiais totalmente distorcidas, desequilibradas, totalmente fora do padrão divino. Família compreende-se um homem e uma mulher e filhos. Não isso que estão tentando fazer. E existem entidades de LGS, LBTs, entidades de homossexuais, gays e lésbicas e simpatizantes, todos apoiando, tentando de todo jeito que eles consigam isso, para jogar por terra tudo aquilo que foi semeado pelo Senhor para a humanidade. Você tem noção do que estão fazendo? Então, se você não se fortalecer no Senhor, se você cada vez mais não está em Cristo, você vai estar à mercê de todos os ataques do diabo contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu lar. Você precisa ser coluna na sua casa, você precisa ser coluna na sua família, e você só vai conseguir se você estiver debaixo do revestimento do Espírito Santo de Deus. Você só vai conseguir se a graça de Deus estiver sobre a sua vida, se o sangue do Cordeiro estiver sobre a sua cabeça. Daqui a pouco nós vamos estar relembrando o sacrifício dele por nós naquela cruz. Daqui a pouco nós vamos fazer isso em memória dele. E nós vamos fazer isso. E toda vez que nós fazemos isso, nós relembramos o grande sacrifício dele, que rasgou aquele véu e nos possibilitou sermos comparados a reis e sacerdotes. E nos possibilitou termos uma conversa tete a tete com o Senhor. E nos possibilitou estarmos juntos em uma congregação como estamos agora. E chamarmos uns aos outros de irmãos. E fortalecermos nele. Porque todas as coisas foram feitas por ele, para ele. E subsistem por causa dele. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 84, 5 diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. A nossa força tem que estar no Senhor. Nós temos que fortalecermos nele. Você conhece muito bem Isaías 40, a partir do 28, diz, né? E subirão como águias, como asas de águia, e correrão e não se cansarão. Você quer correr e não se cansar? Você quer subir com asas como as águias? Você só pode fazer isso se você estiver na presença do Senhor Jeová. Sabe o que tipologicamente quer dizer quando você sobe como asas de águia? Quer dizer que você vai estar passando por cima de qualquer problema humano. Quer dizer que você vai estar passando por cima das circunstâncias. Quando você sobe como asas de águia, você passa por cima das circunstâncias. Você passa por cima daquilo que o diabo coloca na sua frente. Você está acima de tudo isso. Muitas das vezes você tem que entender, como diz lá em Filipenses 4:13, esperar no Senhor é saber que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Espere no Senhor, porque Ele vai te fortalecer. Esperar no Senhor é crer nas promessas. Esperar no Senhor é saber que aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir.
Ele jamais vai deixar você largado em meio a um deserto. O deserto é necessário na vida do crente. É necessário para que cheguemos às vitórias, para que ultrapassemos as dificuldades que foram colocadas, para que nós venhamos a amadurecer como homens e mulheres de Deus, e entender o propósito de Deus nas nossas vidas, e amadurecermos como crentes, e entendermos o plano de Deus para as nossas vidas, que muitas das vezes, quando nós saímos para um deserto, somos um tipo de crente, e quando chegamos a um oásis do Senhor, somos homens e mulheres muito mais maduros, muito mais cientes do plano de Deus na nossa vida, e essa é a função do deserto na nossa vida. Deus não brinca conosco, nos aperfeiçoa no deserto. Deus não brinca com a tua vida, Ele leva você para te aperfeiçoar e para te usar para planos maiores e para te usar para funções melhores, porque Ele te ama e Ele tem planos melhores ao teu respeito. Ele bem sabe quem és tu e Ele sabe os planos que tem ao teu respeito. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós amamos. Muitas das vezes nós não sabemos como nós vamos orar. Muitas das vezes você não entende o que você está passando. Muitas das vezes nós não sabemos o que vamos pedir. Mas o Espírito Santo pede por mim e por você. A palavra de Deus nos diz em Romanos 8, 26, que o Espírito Santo de Deus intercede por mim e por você. Ainda que você não saiba como pedir, ainda que você não saiba como orar, ainda que você não entenda nada que está acontecendo, Ele intercede por você e por mim, com gemidos inexprimíveis, para que a obra de Deus se complete na tua e na minha vida, para que o plano dEle não seja frustrado na sua vida. Ele intercede por você, para que o plano de Deus seja finalizado e te leve a bom porto, e nada das armadilhas das trevas tenha êxito na tua vida. Esse é o Deus que nós servimos. Paulo muitas das vezes se via em conflitos dentro da sua caminhada cristã. Muitas das vezes ele olhava e dizia: meu Deus, que desafortunado homem que sou, que dificuldade eu enfrento na minha vida, como que eu posso? O bem que eu quero fazer não consigo, o mal que eu não quero bate na minha porta. Oh meu Deus, como é que eu vou enfrentar isso? E nós estamos falando do apóstolo Paulo, não estamos falando do pastor Ricardo Malafaia. Nós estamos falando daquele que nos deixou palavras que hoje nos guiam. E ele se via muitas das vezes em situações difíceis. E aí eu me lembro de 2 Coríntios 12, 9 e 10. Eu vou ler para você, para te lembrar disso, que eu também tenho que me lembrar disso. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Aleluia! Oh, aleluia! E me lembro de Davi lá em 2 Samuel, quando Davi disse, antes disso, aquele velho corinho que a gente cantava: Deus é minha fortaleza e a minha força, com Ele passo pelo meio de um batalhão. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? E ele disse: Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraçará o meu caminho. Está difícil? Você acha que você não vai conseguir escapar? Lembre-se, olhe para o alto, que é da onde vai vir o teu socorro. Teu socorro não vem das circunstâncias nem da mão do homem. O teu socorro vem do guarda de Israel, que não dorme nem de dia nem de noite. E a mão poderosa do Senhor, ela repousa sobre a tua vida. E Ele te olha nesta noite. Ele olha para ti nesta noite. Vamos ficar de pé nesta noite. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Socorro bem presente
na angústia. Não dormitará o guarda de Israel. Ele não vai dormir e nem vai deixar você de lado. Eu quero orar pela sua vida. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos nele. Nós precisamos nos alimentar dele. Nós precisamos estar mais nele. Nós precisamos buscar mais nele. Nos quebrantar mais nele. Para que ele possa se derramar mais para nós. Para que ele possa se revelar mais para nós. É disso que nós precisamos, querido.